Olha, você já imaginou, tipo, ter que trocar o motor de um avião com ele voando? Parece loucura, né? Mas é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar fundo numa das migrações de tecnologia mais ousadas que já rolaram aqui no Brasil. A gente está falando da modernização da espinha dorsal de uma gigante do mercado imobiliário. E quando eu falo ousada, não é força de expressão, não. O desafio era, pasmem, migrar mais de 300 microservidores Node.js. É isso mesmo que você ouviu, 300. Cara, isso não é só um monte de código. É um ecossistema inteiro, vivo, complexo, que está sustentando um negócio gigantesco. E que, claro, não podia parar um minuto sequer. E quem são os protagonistas dessa história? De um lado, a Connect, uma consultoria de tecnologia lá de Porto Alegre que respira inovação. Do outro, a cliente deles, a Foxter Imobiliária, que é uma das gigantes do setor no sul do Brasil. E para a Foxter, olha, isso não era perfumaria, não era um plus, era questão de sobrevivência, de se manter competitivo no jogo. Beleza, então aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Como é que você faz uma cirurgia de coração aberto numa infraestrutura desse tamanho? Como você pega um ecossistema inteiro rodando em Docker Swarm e move para o padrão ouro do mercado, que é o Kubernetes, sem quebrar tudo no processo? O desafio era esse. Então bora lá, vamos entender isso a fundo. Para a gente sacar o tamanho do problema, primeiro a gente precisa olhar para o choque de tecnologias que estava no meio disso tudo. Era literalmente uma batalha da velha guarda contra a nova onda. O jeito antigo com o Docker Swarm era o que a gente chama de imperativo. Sabe o que isso quer dizer? Você tinha que dar o passo a passo para a máquina, tipo, faça isso, depois faça aquilo. Já o jeito novo, com Kubernetes e GitOps, é declarativo. É tipo, você só fala o que você quer no final. Você não ensina um caminho, você só diz o destino. A analogia do GPS é perfeita. O sistema se vira para chegar lá e, mais importante, se manter lá. E a filosofia que faz essa mágica acontecer é o GitOps. Cara, a ideia é genial de tão simples. O seu repositório Git, ele se torna a fonte da verdade, a única fonte da verdade. E não só para o código da aplicação, mas para toda a infraestrutura. Qualquer coisinha que você muda, da menor configuração até um deploy gigante, vira um commit no Git. Pensa no poder disso. Tudo fica rastreável, tudo é auditável e a melhor parte, tudo pode ser desfeito com um clique. E olha, isso não foi só uma ideia jogada não, foi o princípio que guiou o projeto inteiro. Essa citação aqui mata a pau. O foco era construir algo no nível do que se faz lá fora, sabe? Usando as melhores práticas do mundo, com automação total, capacidade de crescer quando precisa e, claro, ser forte o suficiente para aguentar o tranco de qualquer falha. Beleza, a filosofia é fantástica. Mas, e na prática? Que ferramentas você usa para construir um negócio desses? Bora dar uma olhada no arsenal tecnológico que eles usaram para fazer essa migração acontecer. O conjunto de ferramentas que eles escolheram, sério, é um verdadeiro Dream Team do DevOps moderno. Na base de tudo, Kubernetes rodando em cima da DigitalOcean, uma escolha bem inteligente por ser simples e ter um bom custo-benefício. Na parte de automação, a dupla dinâmica, GitHub Actions, que já vive ali do lado do código, e o Argo CD, que é o mestre do GitOps. E para ninguém ficar no escuro, a dupla clássica de monitoramento, Prometheus e Grafana. Com isso, eles conseguiam enxergar tudo. E eles não usaram o Kubernetes só no feijão com arroz, não. Eles foram fundo mesmo, usando cada pecinha do jeito certo. Por exemplo, usaram deployments para garantir que as aplicações nunca caíssem. Usaram services e ingress para abrir a porta para o mundo de um jeito seguro e controlado. E config maps para mudar configurações sem ter que mexer uma linha no código da aplicação. Pô, um trabalho de artesão, de verdade. Essa parte de automação com GitHub Actions foi o coração pulsante do projeto. Pensa só na cena. O desenvolvedor manda o código para o repositório e pronto, a mágica acontece sozinha. A imagem Docker é criada, os testes rodam, uma nova versão é gerada e ela é publicada. Tudo automático, sem ninguém precisar apertar um botão. Isso não é só ser mais rápido, gente. É fechar a porta para um monte de erro humano que poderia acontecer no meio do caminho. E se o GitHub Actions era o motor, o Argo CD era sem dúvida o cérebro da operação. Pensa nele como um vigia incansável. Ele fica o tempo todo de olho no repositório Git e comparando com o que está rodando lá no cluster Kubernetes. Se ele encontrar qualquer diferença, qualquer coisinha fora do lugar, ele vai lá e conserta na hora, automaticamente. É sincronização em tempo real e controle absoluto. Ok, então a gente já entendeu a filosofia e viu as ferramentas. Mas como foi a execução? Qual foi o plano de batalha para mover mais de 300 serviços, um por um, sem deixar a peteca cair? O plano deles foi uma verdadeira aula de estratégia. Olha só a lógica. Primeiro, a análise. Entender o tamanho do monstro antes de cutucar ele. Depois, passo 2, padronização.
botar cada serviço numa caixinha, um container, e criar imagens Docker iguais para todo mundo. E só aí, com a casa arrumada, eles partiram para construir a estrada, a automação de CI/CD, que ia levar tudo para o lugar novo de forma segura. E uma coisa que foi absolutamente crucial para o sucesso foi a estratégia de branches no Git. Eles criaram uma muralha entre o ambiente de desenvolvimento e o de produção. Por quê? Para que o time pudesse testar coisas novas, quebrar, consertar, tudo isso sem ter o menor risco de afetar o sistema que os clientes da Foxstar estavam usando naquele exato momento. Segurança em primeiro lugar. Agora, aqui está o pulo do gato para lidar com aquela escala de 300 serviços. Imagina ter que escrever um arquivo de configuração para cada um deles? Ia ser uma loucura. Então o que eles fizeram? Criaram templates, modelos de YAML que podiam ser reutilizados. Foi isso que permitiu acelerar o processo de uma forma absurda e, de quebra, garantiu que tudo ficasse padronizado, consistente, foi a chave. Muito bem. Toda essa trabalheira, essa tecnologia toda, mas e aí? No fim do dia, o que isso trouxe de valor real para o negócio da Foxter? Qual foi o impacto prático? O impacto foi gigante, e dá para a gente resumir em 3 pontos-chave. Primeiro, escalabilidade. Agora eles podem aguentar qualquer pancada de acessos, tipo num dia de um grande lançamento imobiliário, sem suar. Segundo, resiliência. Se uma pecinha do sistema quebra, o resto continua funcionando, de pé. E terceiro, e talvez o mais importante para o negócio, velocidade. A Foxter agora consegue entregar novidades para os seus clientes em questão de dias, não mais semanas ou meses. E um dos ganhos mais incríveis foi a tal da observabilidade. Basicamente, eles passaram a enxergar tudo o que estava acontecendo. A equipe deixou de ser bombeiro, sabe? Em vez de esperar o cliente ligar reclamando que algo quebrou, eles agora conseguem ver o problema nascendo, em tempo real, olhando os gráficos, os logs. É a diferença fundamental entre viver apagando incêndio e, de fato, prevenir o fogo. E talvez o dado mais chocante de todos seja o tempo que levou. Uma migração desse calibre, gente, normalmente levaria uns 6 meses, fácil. Talvez até um ano. Eles fizeram tudo em 2 meses. Isso é um prazo super agressivo para qualquer lugar do mundo. E mostra um nível de execução de primeira linha acontecendo aqui no Brasil. Então, o que a gente tira de lição dessa história toda? Primeiro que planejamento é tudo. Um bom plano vale mais do que a ferramenta mais cara. Segundo, que coisas como GitOps e automação não são mais luxo ou modinha. Hoje é o único jeito de conseguir domar a complexidade dos sistemas. E por último, que monitorar e documentar não é aquela tarefa chata que você deixa para o final. É o que garante que o seu castelo de cartas não vai desmoronar amanhã. E já que a gente tocou no assunto de documentação, olha só que sacada genial. Eles criaram um script que gera a documentação sozinho, lendo o próprio código da infraestrutura. Isso resolve aquele problema que toda equipe de TI conhece, a documentação que está sempre velha, sempre desatualizada. Nesse caso, não. A documentação estava sempre espelhando a realidade, em tempo real. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Nesse projeto, um script inteligente resolveu o problema da documentação hoje, mas a equipe já estava de olho em usar a inteligência artificial para ir além. A gente está chegando numa era em que a IA não vai só ajudar a gente a construir as coisas, mas talvez também a entender e a explicar a complexidade toda que a gente mesmo cria. Fica aí a reflexão.